Meus amigos, a porradaria vai começar em alto nível. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, porque tivemos a definição das quartas de final da Champions League. Ou seja, sobraram as 8 melhores equipes. Mas eu diria que algumas muito boas ficaram pelo caminho. O mata-mata não tem nenhum compromisso com a justiça e você tem várias circunstâncias ali. O fato é, 27 títulos nessa reta final. É bem verdade que desses 27, 14 só do Real Madrid. Porém, é muita gente grande, muita gente em boa fase, muita gente com torcida, e aí a gente vai ter um afunilamento da competição no nível máximo do máximo do máximo, e você, obviamente, vai acompanhar tudo pela TNT, pela Max e pelo SofaScore, para ver estatística, para ficar com o alerta ligado no diazinho da agenda, para te lembrar, vale faltar trabalho, vale faltar aula, vale faltar qualquer tipo de compromisso, porque vai ser Champions League em estado puro. É aquilo que a gente sempre fala, né? Independente dos jogadores que estiverem lá, a Champions, ela por si só, ela entrega histórias maravilhosas. E como é o campeonato de clubes mais importante e mais difícil do planeta, você tem roteiros cinematográficos e, repito, de altíssimo nível. Só que para essas quartas de final especificamente, os tais deuses do futebol separaram o sumo do sumo do sumo, né? Então, ó, você pega o QR Code, aponta para cá se estiver vendo na televisão, em outro aparelho, num tablet e tal, baixa o SofaScore, é 100% de graça, não paga nada. Tem muito aplicativo pegadinha aí, né? Você baixa, ele diz que é de graça, depois começa a cobrar uma pá de coisa. SofaScore é 100% de graça, o app de placar ao vivo mais rápido e eficiente do planeta. Se você estiver vendo no celular, eu deixei o link na descrição do vídeo, você clica lá e cai direto, beleza? Então vamos falar das quartas de final, porque nós tivemos oitavas, alguns jogos muito bons, outros mais pegados e um pouco menos atrativos, mas tivemos depois de 8 anos a volta da decisão por pênalti. Sim, tivemos 2 jogos decididos nos pênaltis. E aí uma curiosidade, né? Das últimas 5 decisões por pênaltis da Liga dos Campeões da Europa, 4 envolveram o Atlético de Madrid. Em 3, o Atlético passou. A única vez que o Atlético perdeu dessas recentes foi justamente na final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Talvez, provavelmente, ele trocasse todas as classificações por aquele dia, né, em 2016, em que poderia ter sido campeão em cima do seu maior rival, depois de já ter perdido uma Champions em 2014, também muito traumática e também para o time do Real Madrid. Mas vamos lá, vamos dar nome aos bois para a gente entender aqui as peculiaridades dessas quartas de final. Repito, é impossível ter jogo ruim aqui. Impossível. Impossível. Qualquer que seja o cruzamento, vai ter jogo bom. Qualquer um que você imaginar. E, de novo, 27 títulos de Liga dos Campeões aí. Você tem 3 times que nunca foram campeões, né? Arsenal, Atlético de Madrid e o PSG, e equipes muito tradicionais. Barcelona, Bayern, Real Madrid. O Borussia tem uma história muito legal na Liga dos Campeões e acho que o grande time do momento, que é o Manchester City. Então, se a gente olhar um a um ali, o Arsenal, líder da Premier League no momento da gravação desse vídeo, um time talvez mais maduro, mais consolidado, mais sólido que o da temporada passada, e um trabalho do Arteta que está posto. Depois de muita paciência que teve, e justa paciência, a diretoria do Arsenal para manter o Arteta no trabalho. As 2 primeiras temporadas passaram longe de serem boas, e a partir ali da metade da terceira, mais ou menos, o Arteta começa a dar uma resposta para você ter agora um trabalho que é competitivo. Toda competição que entra o Arsenal, você vai botá-lo ali ou numa primeira ou numa segunda prateleira. Isso aí não dá mais para tirar. Atlético de Madrid entregou uma história maravilhosa, eliminando um dos melhores times da temporada, a Inter de Milão. Por isso que eu falei que algumas boas histórias ficaram pelo caminho.
a Inter de Milão é uma delas e o PSV é outra, mas só dava para passar um, né? Não tinha como passar o PSV e o Borussia, que também tem uma história legal, e não dava para passar o Atlético e a Inter de Milão. Então só dava para passar um. Passou o Atlético levando o jogo para os pênaltis, de novo o Griezmann sendo muito decisivo. O Simeone nessa temporada já fez um time mais fluido, depois deu uma retraída, mas ainda tem o elenco todo na mão e sabe exatamente o que ele pode tirar daquela galera. O Atlético mostrou força, o Wanda Metropolitano teve uma noite de Champions que ainda não tinha tido, né? Depois que mudou de estádio, o Atlético devia, talvez isso, entre aspas, ao seu torcedor, e acho que entregou em alto nível, vai com motivação gigante para as quartas de final. Barcelona vem numa crescente, o time está melhorando. Depois que o Xavi falou que ia embora, o time melhorou. E você tem várias figuras, inclusive garotos que têm vindo do banco de reservas, jogando e jogando muito bem. Isso sem contar que o Barcelona não está tendo a força máxima, né? Jogou as oitavas com vários desfalques, incluindo aí De Jong, Gavi, Pedri e por aí vai. O time pode ser ainda melhor. Então o Xavi tem conseguido extrair algo que quando parecia estar tudo em paz ali, ele não estava conseguindo extrair na virada da temporada. Inclusive se esperava um Barcelona melhor que o da temporada passada, o time deu uma evoluída, mas agora acho que está correndo atrás do prejuízo. Bayern de Munique, esse começa também a dar resposta. Fez um segundo jogo muito marcante contra a Lazio, tem muito potencial, a gente sabe disso, a primeira fase do Bayern ela foi muito boa, ele entrou na Champions apontado como um dos favoritos, e tem o Harry Kane numa temporada que é individualmente maravilhosa, maravilhosa. A parte dele ele está fazendo. E tem vários outros caras que voltaram a jogar bem nas oitavas de final. Então eu ficaria de olho no Bayern de Munique, que apesar de administrar uma crise, tem elenco, tem time, tem potencial, tem que ajustar essa relação com o Tuchel, que já foi 2 vezes finalista de Champions, então não é um técnico qualquer. Eu ficaria de olho no Bayern de Munique. Borussia Dortmund vive o melhor momento dele na temporada, só perdeu um jogo no momento da gravação desse vídeo, desde a virada de janeiro para cá. Então é uma sequência muito boa, começou a resgatar alguns jogadores, a volta do Sancho foi muito legal para o Borussia e para ele, né? O Sancho fez gol nas oitavas de final, fez um bom jogo até onde ele aguentou, depois acabou se machucando, tem até ver quanto tempo ele vai ficar fora ou não, mas o Borussia mostra que, assim, pode jogar mais. É verdade que no segundo tempo do jogo contra o PSV, e o PSV só tinha até então 2 derrotas na temporada, invicto no campeonato holandês, uma baita história na temporada 23-24, o Borussia no segundo tempo caiu muito, né? Fisicamente, o time se espaçou, é algo para se observar ali, mas vive o melhor momento da temporada. O Manchester City dispensa apresentações porque é o grande favorito, né? É uma engrenagem muito automatizada. O Guardiola ainda nem engrenou a quinta marcha na Champions. Eu já falei sobre isso aqui e já falei sobre isso na TNT. Se você olhar, eu fiz vários jogos do City na primeira fase e fiz os jogos das oitavas. O City jogou a primeira fase inteira ali em banho-maria. Não colocou nem a força máxima nos jogos. Ele, em várias partidas ali, usou Matheus Nunes, Kovacic, jogadores que não são titulares desse time do Manchester City. Então, o Guardiola rodou o elenco ali na primeira fase. O único jogo em que ele realmente teve a força máxima, ou perto disso, foi o primeiro jogo das oitavas. No primeiro jogo das oitavas, ele botou ali o que ele considera o time ideal, ou perto disso, em termos de individualidade, até porque ele tinha a volta de Kevin De Bruyne, que não jogou nenhum jogo da primeira fase. No segundo jogo das oitavas, ele também já deu uma mesclada, porque ele meio que tinha um resultado administrado ali. Então, o City talvez vai engrenar a quinta marcha agora, nas quartas de final. PSG, esse tem mostrado alguma resposta também. O Luiz Henrique já administrou momentos bem tensos. E é a última dança do Mbappé, que é um cara muito obcecado, né, muito focado, e é um cara que pode fazer a diferença. Então, assim, não dá para duvidar que o PSG pode incomodar qualquer um aí. Acho que é um time exposto, não é um time 100% pronto. Para mim, não é a primeira prateleira dessa galera aí, mas eu acho que é para ficar de olho. E o Real Madrid tomou sustos muito grandes contra o Leipzig, por pouco não é eliminado, mas o Real Madrid vinha numa temporada muito boa, né? Primeira fase excelente, líder do Campeonato Espanhol, tendo as individualidades de Rodrigo, Vini, Brahim Dias, Bellingham, um time que vai se moldando e se mostrando cheio de soluções e com muitos desfalques, e o Ancelotti encontrando solução, e é o Real Madrid. Então, pô, olha esse cenário, olha esse desenho, olha essa fotografia. Num primeiro momento, eu tinha ali
algumas preferências para o sorteio. Eu queria muito ver um Real e Barcelona logo. Mas aí depois eu pensei, cara, dá para distribuir melhor esses jogos, e conversando lá na redação da TNT, a gente chegou a uma conclusão, e aí eu tenho que dar razão a João Junqueira e Gabriel Simões, que desenharam o seguinte cenário: Real e Atlético de Madrid. Cara, tem tido uma rivalidade muito profunda aí, que sai até do campo e bola e vai para outra esfera, criminal até, mas os dois têm muitas contas a acertar e acho que tem vários roteiros legais nesse Real e Atlético na Liga dos Campeões. Eles, inclusive, têm uma história recente muito interessante na própria Champions, né? Disputaram 2 finais um contra o outro. Então eu queria muito ver um Atlético e Real agora. Bayern e Borussia Dortmund dispensa explicações. A rivalidade alemã, o Borussia melhorando e vendo esse Bayern de Munique um pouco claudicante, cambaleante, acho que é o jogo. E aí a gente tem, num outro cenário, City e Arsenal, que também dispensa apresentação. 2 dos melhores times da Premier League, times que têm feito jogos, quando se enfrentam, muito legais de ver, fluidos, disputados, ofensivos. Então, assim, são jogos de lá e cá o tempo todo. Eu queria muito ver esse City e Arsenal agora. E, por último, PSG e Barcelona, que também tem algumas contas a acertar, né? A gente já viu, teve a história da ida do Neymar, depois teve se o Neymar ia voltar ou se não ia, o Messi acabou indo para lá, o Mbappé, que deve estar indo para o Real Madrid, e vamos ver como é que ele lida contra o Barcelona, isso sem contar lá o 6-1, aquela vitória épica do Barcelona diante do PSG, que até hoje reclama muito da arbitragem. Então tem muitas historinhas e muitos roteiros aí. Eu gostaria de ver esse desenho: Atlético e Real, Bayern e Borussia, City e Arsenal, PSG e Barcelona, mas você deixa nos comentários o seu desenho de mundo ideal do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando, o sorteio acontece na sexta-feira, dia 15 de março, a partir das 7h45 da manhã, com transmissão da TNT e da Max, e estaremos também reagindo no YouTube da TNT Esportes ao sorteio em tempo real. Beleza? E agora, façam suas apostas aí, o que vai vir pela frente, mas repito, o que vier vai ser pica, porque assim, só tem gente boa, meu chapa. É impossível ser ruim. Simples assim.